Meus queridos irmãos, o pastor Augusto Nicodemos e o pastor Hernande Dias Lopes, ele faz um breve comentário a respeito do avivamento que está acontecendo na Universidade dos Estados Unidos. Esse avivamento, queridos, ele deu início no dia 8 de fevereiro, por volta das 10 da manhã, e tem se prolongado por esses dias. Esse movimento de avivamento, ele tem atraído várias pessoas de várias partes ali daquela cidade, têm sido atraído por este movimento, tem ido de livre e espontânea vontade provar, experimentar deste avivamento. Ali as pessoas têm se alegrado, também já podemos acompanhar este culto e podemos ver que ali já teve milagres, teve pessoas chorando, se arrependendo dos seus pecados, e ali, queridos, tem sido um grande mover de Deus naquele lugar. Quero deixar para vocês a fala desses dois pastores acerca deste assunto, mas antes disso eu quero pedir você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguém. Você que já é inscrito no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com mais alguém e que Deus em Cristo vos abençoe. Passei a tarde em contato com um pastor que é amigo meu, que está acompanhando ao vivo o que está acontecendo lá, e que ele me deu informações preciosas sobre o que de fato vai estar rolando por lá. E eu próprio também assisti o culto, né, a pregação que deu início no dia 8 ao movimento, e também assisti uma parte do que está acontecendo ao vivo. Entretanto, eu creio que temos informações suficientes, não para exercer um julgamento, é claro, isso não é o objetivo, mas pelo menos dizer em que o que está acontecendo em Asbury se parece com aquilo que a gente chama de avivamento e os exemplos de avivamento histórico que a gente tem aí registrado, né? Então eu queria fazer essa ressalva. Essas são minhas fontes e eu creio que elas são suficientes para a gente não dar um veredito, né? Um veredito dizendo assim, isso é coisa de Deus ou isso não é coisa de Deus. Bom, então vou começar descrevendo para aqueles que porventura não têm a menor ideia do que está acontecendo. Asbury College é uma universidade cristã localizada no estado do Kentucky, lá nos Estados Unidos, e que tem a tradição de toda semana ter capela, né? Ter culto. Está acontecendo ali. Dá para ver, se você está assistindo ao vivo a transmissão e se você tem acessado informações de quem esteve lá. O que acontece basicamente é pregação, uma pregação simples, bíblica, oração, adoração, louvor, confissão de pecados, quebrantamento, às vezes choro, pessoas ajoelhadas, outras em pé, e isso espontaneamente. Eu vi relatos de pessoas que foram curadas. Não é que foram convidadas a vir à frente para serem curadas. Quem quisesse ser curado viesse à frente, não é? E também não tem ninguém lá se propondo a curar. Mas simplesmente pessoas foram curadas durante o encontro lá, né? Estando lá presente, isso aconteceu. Não tem gente caindo no chão, gente se prostrando, gente gritando, dançando. Não, é tudo muito quieto, muito tranquilo. Aquele senso da presença de Deus, as pessoas confessando pecados e coisas dessa natureza. Um avivamento espiritual, ele pressupõe que houve um declínio, senão a palavra avivamento nem faz sentido, né? Então, avivamento fala de vida e só faz sentido falar de vida se antes o estado era de morte. Então, nós sabemos que a tendência natural do coração humano, mesmo do crente, é o declínio espiritual, o amortecimento. Se a gente não cuida, se a gente não usa os meios de graça, se a gente não procura aqueles recursos que Deus deixou, o avivamento pressupõe que houve um declínio espiritual. Por exemplo, no tempo do Antigo Testamento, o declínio consistia em abandonar o culto a Deus e adorar deuses estranhos, a idolatria. E o avivamento era exatamente a reforma que era feita quando Deus levantava um juiz, um rei temente a Deus, que acabava com a idolatria e trazia o povo de volta ao culto a Deus.
Então, no Antigo Testamento, esses reavivamentos eram parecidos com reformas religiosas, não é? No Novo Testamento, a partir do período do Novo Testamento, o declínio das igrejas se percebe com o esvaziamento dos cultos, especialmente das reuniões de oração, os filhos dos crentes desviados, falta do interesse em missões, a aceitação da agenda do mundo, falta de fervor e intenso no uso dos meios de graça, os cultos monótonos e a pregação da igreja totalmente irrelevante, não tem nada a ver com a realidade e nada ajuda as pessoas, não é? Então, quando isso acontece, e pode acontecer numa igreja, numa denominação, num país, numa cidade inteira, quando isso acontece, é preciso um reavivamento, um avivamento espiritual, que consiste em o Espírito Santo vir sobre aquela igreja, aqueles indivíduos, aquela denominação, aquela região ali, trazendo nova vida, uma consciência da presença de Deus tão grande que os crentes começam a ver os seus pecados à luz da sua verdadeira gravidade. E eles se quebrantam, se arrependem, confessam esses pecados, pedem perdão a Deus, se reconciliam, fazem restituição, colocam sua vida em ordem em Deus. Há uma mudança de vida resultante dessa consciência da presença de Deus tão grande que eles de fato veem a situação terrível da gravidade dos seus pecados e arrependidos eles querem mudar. Já que o avivamento espiritual é uma obra do Espírito Santo e o Espírito Santo glorifica Cristo, como Jesus mesmo disse, que quando ele viesse, ele nos guiaria a pessoa de Jesus. O Espírito não se exalta, mas ele exalta a pessoa de Cristo. Então, o verdadeiro avivamento espiritual, ele produz a centralidade de Cristo, ele leva as pessoas a Jesus. Eu não acho que o que está acontecendo lá é uma catástrofe coletiva, né? Algo só de natureza emocional. Eu creio que primariamente é alguma coisa de natureza espiritual. As pessoas estão lá buscando reconciliação com Deus e reconciliação com o próximo. O resultado disso é leveza de alma, é paz, é alegria, é êxtase, é júbilo, e que você pode chamar, se quiser, de catástrofe, mas em si eu não creio que é um fenômeno apenas psicológico, pelos sinais que eu já demonstrei e que eu já vi aqui. Em 1966, na missão Quasis Abantu, na África do Sul, aconteceu um grande avivamento espiritual sob a liderança de Harry Stigney. Eu tive a bênção de ir lá conhecer em loco o que Deus fez. Algo maravilhoso. Harry Stigney esteve no Brasil em 1991. E nós perguntamos para ele exatamente a pergunta que você está me fazendo: o que é avivamento? E ele respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Usando a linguagem de João Batista: todo vale será aterrado, todo monte será nivelado, todo caminho torto será endireitado e todo caminho escabroso será aplainado. Então toda a carne verá a salvação de Deus. Nós não produzimos avivamento, nós buscamos avivamento. Nós não agendamos avivamento, nós colocamos as nossas velas na direção do vento do Espírito. Quem dá avivamento é Deus. Avivamento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Porém, nós precisamos preparar o caminho do Senhor. E preparar o caminho do Senhor é buscar arrependimento, é abandonar a vaidade, o orgulho, a soberba, é colocar a vida certa com Deus. Aquilo que está fora do lugar precisa ser colocado no lugar certo. E então, quando o povo está sedento, na linguagem de Isaías, Deus derramará água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. E sede, todo mundo sabe que é diferente da fome. Se você está com fome e não se alimenta na hora, dá uma dor no estômago, mas a dor vai embora. Você jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. A sede não, a sede é implacável. A sede tortura você, esmaga você, mata você. Quando a igreja experimentará um avivamento? Quando a igreja tiver sede de Deus. Sede de Deus. Quando Deus passa a ser a maior necessidade da nossa vida. Quando nós não estaremos correndo atrás de coisas, mas atrás do próprio Deus, como a maior ânsia da nossa alma. Aí Deus abre as comportas dos céus e derrama água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca.